Efésios, capítulo 1, versículos 1-2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, dirige-se aos fiéis que vivem em Éfeso, pessoas separadas para Deus e firmes na fé em Cristo. Ele inicia sua mensagem oferecendo graça e paz, que não vêm dos homens, mas procedem diretamente de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, fonte de toda esperança, consolo e direção espiritual. Versículos 3 e 6. Paulo eleva sua voz em louvor, declarando que Deus é digno de toda honra, pois em Cristo Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Antes mesmo da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido para vivermos em santidade e amor diante dele. Em seu plano eterno, decidiu nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa decisão não foi baseada em méritos humanos, mas no puro prazer da vontade divina, para que a glória de sua graça fosse exaltada. Graça essa que ele derramou livremente sobre nós por meio do seu Filho amado. Versículos 7 e 10. Em Cristo, recebemos redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a imensurável riqueza da graça de Deus. Essa graça foi concedida com toda sabedoria e entendimento, revelando o mistério da sua vontade, unir todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, sob o governo de Cristo. No tempo determinado por Deus, tudo converge para Ele, trazendo ordem, propósito e restauração à criação. Versículos 11 e 12. Nele também fomos feitos herança, predestinados conforme o propósito daquele que realiza todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Fomos chamados para viver de modo que a nossa existência glorifique a Deus, nós que primeiramente colocamos nossa esperança em Cristo. Versículos 13 e 14. Paulo lembra que, após ouvirem a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e crerem em Cristo, os fiéis foram selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito é o sinal e a garantia da herança que nos está reservada, até a plena redenção daqueles que pertencem a Deus, tudo isso para o louvor da sua glória. Versículos 15 e 16. Por causa dessa fé viva no Senhor Jesus e do amor demonstrado por todos os santos, Paulo afirma que não deixa de dar graças a Deus por eles, lembrando-se continuamente deles em suas orações. Versículos 17 e 19. Ele ora para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo deseja que os olhos do coração sejam iluminados, para que os fiéis compreendam a esperança do chamado de Deus, as riquezas da herança reservada aos santos e a incomparável grandeza do seu poder em favor dos que creem. Poder esse que atua de forma eficaz e real. Versículos 20 e 23. Esse poder foi manifestado quando Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, autoridade, poder e domínio, e acima de todo nome que possa ser pronunciado, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo e o constituiu como cabeça sobre todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Efésios, capítulo 2, versículos 1-3. Paulo recorda aos fiéis a condição em que todos se encontravam antes da ação transformadora de Deus. Eles estavam espiritualmente mortos em seus delitos e pecados, vivendo segundo o curso deste mundo, guiados por valores corrompidos e influenciados por forças que se opõem a Deus. Andavam conforme desejos desordenados da carne e da mente, seguindo impulsos que afastavam da vida verdadeira. Nessa condição, estavam sujeitos às consequências do pecado, sem esperança e sem direção espiritual. Versículos 4-7. Mas Deus, rico em misericórdia e movido por grande amor, interveio.
Mesmo quando ainda estávamos mortos em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Essa nova vida é resultado da graça divina, não de esforço humano. Deus nos ressuscitou espiritualmente e nos fez assentar com Cristo nas regiões celestiais, para demonstrar, agora e nas eras futuras, as incomparáveis riquezas da sua graça expressas em bondade para conosco. Versículos 8 e 10. Paulo declara com clareza que a salvação vem exclusivamente pela graça, mediante a fé. Isso não procede das obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Somos obra das suas mãos, criados em Cristo Jesus para a prática de boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que vivêssemos nelas. Assim, a fé verdadeira se manifesta em uma vida transformada. Versículos 11 e 13. Paulo então convida os gentios a se lembrarem de sua antiga condição, separados das alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Contudo, agora em Cristo Jesus, aqueles que antes estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo. O que era distância tornou-se comunhão, o que era exclusão tornou-se acesso. Versículos 14 e 16. Cristo é a nossa paz. Ele derrubou o muro de separação que existia entre povos, destruindo a inimizade por meio do seu sacrifício. Em seu corpo, ele criou um novo ser humano, promovendo reconciliação. Pela cruz, ambos, judeus e gentios, foram reconciliados com Deus em um só corpo, eliminando toda hostilidade. Versículos 17 e 18. Cristo anunciou paz tanto aos que estavam longe quanto aos que estavam perto. Por meio dele, todos têm acesso ao Pai em um mesmo Espírito. A reconciliação não é apenas entre pessoas, mas também com Deus, restaurando o relacionamento rompido. Versículos 19 e 22. Assim, os fiéis já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Estão edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Cristo Jesus como a principal pedra angular. Nele, todo o edifício cresce de forma harmoniosa, tornando-se um templo santo no Senhor. Em Cristo, todos são edificados juntos para se tornarem morada de Deus por meio do Espírito. Efésios, capítulo 3, versículos 1 e 4. Por causa de tudo o que foi dito anteriormente, Paulo se apresenta como prisioneiro de Cristo Jesus em favor dos gentios. Sua prisão não é vista como derrota, mas como parte do plano divino. Ele escreve consciente de que seu sofrimento está ligado à missão que recebeu de Deus. Paulo explica que lhe foi confiada uma administração especial da graça, a responsabilidade de anunciar aquilo que Deus revelou a ele por revelação direta. Esse mistério, antes oculto, agora pode ser compreendido à medida que suas palavras são lidas com atenção e fé. Versículos 5 e 6. Paulo afirma que esse mistério não foi dado a conhecer plenamente em gerações passadas, como agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. O conteúdo desse mistério é grandioso. Os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e participantes da mesma promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aquilo que antes separava povos, agora é substituído por uma unidade espiritual profunda. Versículos 7 e 9, Paulo declara que se tornou ministro desse Evangelho, segundo o dom da graça de Deus, concedido a ele pelo exercício do poder divino. Mesmo se considerando o menor entre todos os santos, recebeu a missão de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Sua tarefa também era tornar claro a todos o plano que esteve oculto por séculos em Deus, o Criador de todas as coisas, mas que agora se manifesta com clareza. A paz do Senhor. Aqui você encontra leituras completas da Bíblia narradas todos os dias. Se inscreva para acompanhar e fortalecer sua fé pela palavra. E autoridades nas regiões celestiais. Tudo isso acontece conforme o plano eterno que Deus realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor.
A igreja, portanto, não é apenas uma instituição terrena, mas um instrumento cósmico da revelação da sabedoria de Deus. Versículos 12 e 13. Em Cristo temos liberdade e acesso confiante à presença de Deus por meio da fé. Por isso, Paulo encoraja os fiéis a não desanimarem diante de suas tribulações, pois elas existem para a glória deles. O sofrimento do apóstolo é apresentado como parte do avanço do reino e não como motivo de vergonha. Versículos 14 e 15. Paulo então se volta para a oração. Ele se ajoelha diante do Pai, de quem recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Esse gesto revela profunda reverência, humildade e dependência total de Deus, reconhecendo-o como a fonte de toda a vida e identidade. Versículos 16 e 17. Ele ora para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, fortaleça os fiéis com poder no íntimo do seu ser, por meio do Espírito. Seu desejo é que Cristo habite no coração deles pela fé e que estejam firmemente enraizados e alicerçados no amor. Versículos 18 e 19. Paulo pede que os fiéis sejam capacitados a compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, um amor que excede todo o conhecimento humano. Ele ora para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus, vivendo uma experiência espiritual profunda e transformadora. Versículos 20 e 21. Por fim, Paulo encerra com uma declaração de louvor. Ele afirma que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3. Paulo exorta os fiéis a viverem de maneira digna do chamado que receberam. Ele os convida a uma vida marcada por humildade, mansidão e paciência, suportando uns aos outros em amor. A unidade não é algo automático, mas deve ser preservada com esforço consciente, guiado pelo Espírito por meio do vínculo da paz. Essa postura revela maturidade espiritual e compromisso com a vida em comunidade. Versículos 4 e 6. Paulo lembra que há um só corpo e um só espírito, assim como uma só esperança para a qual todos foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, age por meio de todos e habita em todos. Essa declaração reforça que a diversidade existente na Igreja encontra sua harmonia na unidade que vem de Deus. Versículos 7 e 10. Cada pessoa recebeu graça conforme a medida concedida por Cristo. Paulo cita que ao subir às alturas, Cristo concedeu dons aos homens. Ele explica que aquele que subiu é o mesmo que desceu às regiões mais baixas da terra, a fim de encher todas as coisas. Isso revela que os dons espirituais têm origem no sacrifício e na vitória de Cristo. Versículos 11 e 13. Cristo concedeu diferentes ministérios à igreja: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses dons existem para preparar o povo de Deus para o serviço, edificar o corpo de Cristo e conduzir todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. O objetivo final é alcançar maturidade espiritual, chegando à estatura da plenitude de Cristo. Versículos 14 e 16. Paulo explica que essa maturidade impede que os fiéis sejam como crianças levadas por qualquer vento de doutrina ou engano humano. Em vez disso, devem falar a verdade em amor, crescendo em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo bem ajustado cresce e se edifica em amor, à medida que cada parte realiza sua função. Versículos 17 e 19. Paulo adverte que os fiéis não devem mais viver como os que não conhecem a Deus, cuja mente está obscurecida e cujos corações estão endurecidos. Essas pessoas se entregaram à insensibilidade moral, praticando toda forma de impureza com avidez, afastando-se da vida que procede de Deus. Versículos 20 e 24.
Paulo afirma que os cristãos não aprenderam assim de Cristo. Eles foram ensinados a abandonar o velho modo de viver, corrompido por desejos enganosos, e a se renovar no espírito da mente. Devem revestir-se do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e santidade que procedem da verdade. Versículos 25 e 28. Ele então apresenta orientações práticas. Abandonar a mentira e falar a verdade. Controlar a ira para que não se transforme em pecado. Não dar lugar ao inimigo. Deixar o roubo e passar a trabalhar honestamente, para ter com que ajudar os necessitados. A fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas. Versículos 29 e 32. Paulo conclui exortando que nenhuma palavra prejudicial saia da boca dos fiéis, mas apenas aquelas que edifiquem e transmitam graça. Ele alerta para não entristecer o Espírito Santo, com o qual foram selados para o dia da redenção. Por fim, chama todos a abandonarem amargura, ira e maldade e a viverem em bondade, compaixão e perdão, assim como Deus os perdoou em Cristo. Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Paulo convida os fiéis a serem imitadores de Deus, como filhos amados. Esse chamado não é superficial, mas profundo. Viver refletindo o caráter do Pai. Ele os exorta a andarem em amor, seguindo o exemplo de Cristo, que nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício agradável a Deus. O amor cristão é sacrificial, ativo e visível no modo de viver. Versículos 3 e 5. Paulo adverte que entre os fiéis não deve haver imoralidade sexual, impureza ou ganância, nem mesmo em conversa. Palavras indecentes, tolas ou grosseiras não combinam com uma vida transformada. Em lugar disso, deve haver gratidão. Ele lembra que aqueles que persistem nessas práticas não herdarão o reino de Cristo e de Deus, mostrando a seriedade do chamado à santidade. Versículos 6 e 7. Paulo alerta para que ninguém seja enganado por palavras vazias, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Por isso, os fiéis não devem se associar a práticas que contradizem a verdade do Evangelho. A fé exige discernimento e firmeza. Versículos 8 e 10. Ele recorda que antes os fiéis eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Por isso, devem viver como filhos da luz, produzindo frutos de bondade, justiça e verdade. Essa nova identidade exige uma vida que agrade a Deus em todas as áreas. Versículos 11 e 13. Paulo orienta que não participem das obras infrutíferas das trevas, mas que as exponham. Ele afirma que é vergonhoso até mencionar certas práticas, mas quando a luz as revela, elas são desmascaradas. A luz não apenas ilumina, mas transforma. Versículos 14, ele cita um chamado espiritual. Despertar do sono, levantar-se dentre os mortos, para que Cristo resplandeça. Esse apelo representa um convite à vigilância espiritual e à vida consciente na presença de Deus. Versículos 15 e 17. Paulo exorta os fiéis a viverem com sabedoria, aproveitando bem o tempo, pois os dias são maus. Eles devem buscar compreender a vontade do Senhor, não vivendo de forma descuidada, mas com propósito e discernimento espiritual. Versículos 18 e 20. Ele orienta que não se deixem dominar por excessos que levam à perdição, mas que sejam cheios do Espírito. Essa plenitude se manifesta por meio de cânticos, louvores e ações de graças, mantendo o coração continuamente grato a Deus em todas as circunstâncias. Versículos 21. Paulo ensina que a vida cristã também se expressa em submissão mútua, baseada no temor a Cristo. Essa atitude estabelece harmonia e respeito nos relacionamentos. Versículos 22 e 24. Ele aplica esse princípio ao casamento, orientando que as esposas se submetam a seus maridos como ao Senhor, reconhecendo uma ordem espiritual que promove cuidado e responsabilidade. O marido é apresentado como cabeça da esposa,
assim como Cristo é o cabeça da igreja, seu corpo. Versículos 25 e 27. Aos maridos, Paulo dirige uma exortação ainda mais profunda: amar suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Esse amor é sacrificial, purificador e cuidador, com o objetivo de edificar e proteger. Versículos 28 e 30. Paulo explica que amar a esposa é amar a si mesmo, pois marido e mulher são um só corpo. Assim como ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, o marido deve cuidar da esposa. Essa união reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Versículos 31 e 32. Ele retoma o princípio do casamento como união profunda, afirmando que esse mistério é grande, pois aponta para a relação entre Cristo e sua igreja. O casamento terreno se torna uma expressão espiritual dessa realidade eterna. Versículos 33. Paulo encerra reforçando que cada marido deve amar sua esposa como a si mesmo e que a esposa deve respeitar seu marido. Assim, o lar se torna um reflexo da ordem, do amor e da graça de Deus. Efésios, capítulo 6, versículos 1 e 3. Paulo dirige-se aos filhos, chamando-os à obediência aos pais no Senhor. Essa orientação está ligada à ordem divina e ao cuidado amoroso dentro da família. Ele lembra que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento acompanhado de promessa, para que tudo vá bem e a vida seja prolongada sobre a terra. A obediência aqui não é apenas um dever, mas um caminho de bênção e proteção. Versículos 4. Aos pais, Paulo adverte que não provoquem seus filhos à ira, mas que os criem com disciplina e instrução que vem do Senhor. O cuidado espiritual dentro do lar deve ser equilibrado, firme e cheio de amor, refletindo o caráter de Deus Pai. Versículos 5 e 8. Paulo se dirige aos servos, orientando-os a obedecerem a seus senhores terrenos com respeito e sinceridade de coração, como quem serve a Cristo. Ele ensina que todo trabalho deve ser feito não apenas para agradar pessoas, mas como serviço ao Senhor, sabendo que Deus recompensará a cada um pelo bem que fizer, independentemente de sua posição. Versículos 9. Aos senhores, Paulo lembra que eles também têm um Senhor nos céus e que não há favoritismo diante de Deus. Ele os chama a exercer autoridade com justiça, respeito e responsabilidade, conscientes de que todos estão sujeitos ao mesmo juiz. Versículos 10 e 13. Paulo então conduz os fiéis ao clímax espiritual da carta. Ele os exorta a se fortalecerem no Senhor e na força do seu poder. Alerta que a luta do cristão não é contra pessoas, mas contra forças espirituais do mal que atuam nas regiões invisíveis. Por isso, chama todos a se revestirem de toda a armadura de Deus para resistirem no dia mau e permanecerem firmes. Versículos 14 e 17. Paulo descreve detalhadamente a armadura espiritual. Ele fala do cinto da verdade, que sustenta toda a vida cristã, da couraça da justiça, que protege o coração, dos pés calçados com o evangelho da paz, prontos para anunciar boas novas, do escudo da fé, capaz de apagar os ataques do inimigo, do capacete da salvação, que guarda a mente, e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a única arma ofensiva nessa batalha. Versículos 18 e 20, ele enfatiza a oração constante, feita no Espírito com vigilância e perseverança. Paulo pede que orem por ele, para que anuncie o Evangelho com ousadia, mesmo estando preso. A oração é apresentada como elemento essencial para a vitória espiritual e para o avanço da missão. Versículos 21 e 22. Paulo informa que enviou Tíquico, fiel ministro no Senhor, para transmitir notícias e encorajar os corações dos fiéis. Esse gesto revela o cuidado pastoral e a importância do apoio mútuo na caminhada cristã. Versículos 23 e 24. Ele encerra a carta desejando paz aos irmãos, juntamente com amor e fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo.
Finaliza com uma bênção àqueles que amam sinceramente a Cristo com amor incorruptível, selando a carta com esperança, graça e fidelidade. A paz do Senhor. Este canal é um projeto bíblico dedicado à leitura fiel e completa da Palavra de Deus, para quem deseja ouvir, aprender e crescer espiritualmente. Se inscreva e caminhe conosco nesta jornada bíblica.